Olá, meus amigos do canal Paulo Muraiete News. Então, todos os dias, né, Paulo, temos os nossos podcasts das 15 horas até as 18 horas. Hoje, aumentou para 18 horas, era 17? Porque estamos testando o sinal, meu querido Paulo, testando o sinal para ver qual é a adequação que as pessoas O que você mais. quer passar? Você quer passar fiasco na frente de um radialista, de um cara que entende, bicho? Para com isso. Gente, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, quase boa noite. Conosco o rapazinho aí da Rádio Princesa, por que não? Rádio Difusora, hoje é assessor da Prefeitura de Faxinal, Guilherme Rosa. Guilherme Rosa? Da Silva. Silva. Eu gosto mais de Guilherme Rosa. Guilherme Rosa, mais conhecido pelo pessoal da mídia. Da mídia, né? Guilherme, inicialmente, obrigado por ter vindo aqui, tá? Esteja em casa, o Guilherme é um grande parceiro da gente aí. Já, aí. Isso. 36, Tá bom, né? Tá bonzinho, né? Ainda não tá Já passei pelo pior, né? Passou pelo pior. E a gente convidou o Guilherme para conversar um pouquinho sobre a vida dele, né? Começando, Guilherme, tu é aqui natural de Xanxerê, tu é de Faxinal. Bem, primeiro Paulo, Trinity, boa tarde pessoal que está nos acompanhando. Quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Opa! Sem puxação, né? Mas claro. Vocês têm crescido e têm chamado a atenção. E realmente é uma honra estar aqui com vocês. Sou natural de Xanxerê, nasci ali no antigo Hospital Bom Jesus. Eu nasci no Hospital Bom Jesus. Ah, é? É. Não naquele, no velho, mais velho ainda. Tem o novo, né? Não o novo. Eu sou de 95. Não, eu sou de 64, então acho que é bem mais. E todo mundo pensa que tu é de fora, então, Guilherme, que eu acho xanxerense. O que acontece? A família do meu pai é faxinalense raiz, né? Uhum. Meu bisavô foi um dos fundadores da cidade, foi o primeiro delegado lá em Faxinal. Olha só. E aí a gente acabou criando esse vínculo. Tanto é que eu brinco que toda vez que eu tento sair de Faxinal me puxa mais pra dentro ainda, né? Eu saí daqui em 2013, fui para Itajaí estudar, voltei. Quando voltei para Faxinal e desde então estou nesse namoro entre Faxinal e Xanxerê. Você saiu para estudar o quê? Eu fui fazer jornalismo na Univale, em Itajaí. Tu é jornalista formado, então? Não. Abandonei no finalzinho do curso ali porque o jornalismo é um curso caro, e o senhor sabe dessa história, né? Eu sei como é que é. Sim. Tá mais caro ser jornalista hoje do que fazer direito, sabia? E a profissão que todo mundo pode ser. Olha dois estamos aqui nós dois. Mas na Constituição, livre-arbítrio de Eu sei disso. falar. Isso, eu sei disso. Mas é bom hoje ainda o curso, né? Não, Tá sabe sensacional. que hoje eu estou estudando em outra área, né? A gente vai chegar lá. Mas qual que é o problema do curso? Tudo que você aprende lá, dificilmente você vai aplicar na prática. Verdade. Quando eu fui para Itajaí estudar, eu trabalhava em 3 lugares, né? Eu trabalhava na Rádio 106 pela manhã, daí eu comecei a fazer estágio na TV Brasil e ainda fazia uma ponta no jornal. É puxado. E aí à noite eu ia estudar. Nesses 3 empregos para conseguir dar conta do curso. Então, aí chegou num ponto que eu falei pro meu professor, mas olha, na prática não é assim. Aí tive que acabar voltando e acredito que foi pelo melhor também. Uhum. Aí daí tu veio pra lá, tu veio pra cá, tu veio pra Xanxerê, tu veio pra Faxinal, ou tu veio direto pra uma das rádios aqui? Como é que foi a tua história? Na verdade, eu já tinha começado no rádio aqui em Xanxerê. Eu comecei com 13 anos. Nossa, novo, né? Na época, até nem podia, a dona Nelson falou, vem aqui e aprenda. Difusor então. Isso. Tu começou como operador de rádio, não? Comecei com esse aí era o operador. vulgo sonoplasta. Eu era sonoplasta de vinil Sabe que é o seguinte, quando eu tinha uns 10 anos, a professora Eva Santina, era professora de português, a gente fez um trabalho de escola para aprender sobre os meios de comunicação. Na época tinha TV, tinha jornal, tinha rádio aqui na cidade. Claro. E a gente conheceu todos eles. Eu conheci, na época, o estúdio de rádio e me apaixonei. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, sabe? Com 13 anos, comecei a bater lá na porta da dona Neuci. Falei, Neuci, eu só quero aprender. Ela falou, então tá, venha e aprenda. Olha só. Porque não podia registrar carteira nem nada, já na época. Sim, menor, né? E ela abriu as portas da rádio. Guilherme, aprenda. O que tu puder aprender, aprenda. E aprendi, assim foi, do aprendizado virou profissão, aí comecei a trabalhar como operador e assim foi. Aí fui para Itajaí, voltei, aí comecei, já de cara, lá em Itajaí é importante destacar, não sei se foi sorte, se foi Deus, mas foi muito bom ter acontecido. Comecei a trabalhar na Rádio 106, fazendo jornalismo, e na TV Brasil Esperança, que é afiliada da TV Brasil. Sim. Aquilo me abriu um leque, assim, sabe? É aquilo. Quando você sai do teu ninho, né?
Cara, me abriu assim um mundo. Aí eu aprendi a ser cinegrafista, aprendi a ser Quantos repórter, anos você aprendi a tinha? ser pauteiro. 18, 19? Já, 17, 18. Minha mãe me emancipou para mim poder ir para lá. Olha só. Porque ela sempre me apoiou e falou, Guilherme, vá, sabe, seja feliz e eu acho que hoje ela tem Foi orgulho de mim. sozinho lá Sabe? para Itajaí? A minha irmã morava lá já, né? Aham. Mas escolhi o jornalismo da Univale por ser o melhor do estado. Sim, é. Aí enfrentei um pouco de dificuldade para entrar, mas fui. Cheguei lá, por ironia do destino, já abri uma vaga de estágio de assessor de imprensa na Univale. Sempre todo mundo que fazia a assessoria lá já ia para o terceiro, quarto período. E eu no primeiro nem tinha começado o curso, mas a bagagem aqui da difusora já tinha me dado esse know-how para ir. Passei no seletivo e entrei. Começo a trabalhar como assessor de imprensa lá, o pessoal da TV me liga, ó, a gente gostou de ti, quer vir fazer estágio aqui? Comecei como pauteiro, que é o cara que só marca as reportagens, deixa tudo pronto pro repórter, e ali foi. Um dia faltou a guria que fazia a previsão do tempo. Foi você. Guilherme, vai lá, não sabia nem pegar no microfone direito. Tremeu as perninhas? Misericórdia, e a TV é ruim, porque tu tem que ficar aqui o tempo todo, claro. lindo, maravilhoso E na época era um pouco mais rígido ainda. Hoje a internet ela te dá um pouco mais de liberdade. Isso que tinha que usar gravata, né? Misericórdia, Gravata aqui, claro, lógico. Aí foi. E aí fui crescendo. De pauteiro, comecei a fazer a previsão do tempo, mandaram para reportagem, até chegar a fazer o Jornal da Noite. Então, foi uma experiência enorme. Vim para cá, comecei a trabalhar na Rádio Comunitária Cidade, que tem em Faxinal, e de lá voltei para a difusora. O cara tem história, Tu né? pegou o Elodir José, então. Era brabo Elodir, né? Meu pai. Deixa ele falar um pouquinho enquanto eu vou dar uma olhada ali. Elodir José, me conta uma do Elodir José, que eu tomei mijada do Elodir. Não, né? mas não foi só você, tem umas eu acho que eu tô até hoje secando. Ah, é? Conta uma aí do Elodir. Eu lembro que eu voltei para cá no segundo dia de trabalho, a dona Nelson falou, ó, você vai lá e vai fazer central pro Elodir. Nossa, velho. E o Elodir José detestava que fizesse central técnica para ele. Ele não gostava mesmo. Eu entrei na sonoplastia, bem, a dona da rádio mandou fazer sonoplastia, vou fazer sonoplastia. O Elodir chega com aquela cara de alemão sério. Você vai me deixar trabalhar hoje ou tu vai sair daqui? Segundo dia de trabalho, mas eu saí pequenininho do estúdio ali e falei, ó, e fiquei lá sentado. Aí a dona assim, tá fazendo o que aqui, Guilherme? Não, o Elodir disse que era para ele só pegar o jeito lá. Aí depois, até você pegar o jeito, porque ele era muito rígido, né? Tá doido, né? O Elodir, ele levava o rádio muito a sério. Muito a sério. Eu lembro que aí mudaram o meu horário, ele chegava 1h30 antes, ele programava todas as músicas da máquina de escrever, tudo que ele ia dizer, fazia o jornalismo lá, o Gillette Express que a gente falava, né? Pegava ali o jornal e cortava com a Gillette. Então ele levava muito a sério. Aprendi muito com ele, mas ele era bravo. Esse nunca acabou Pegou o bravo. Elodir ali. E daí depois tu foi pra Princesa. Aí né, Guilherme? depois fui pra Rádio Princesa, que Ficou tanto tempo ali. fiquei quase 5... Na verdade ainda estou lá, né? Certo, Mas no jornalismo eu fiquei quase 5 anos dele. Meu Deus. Fez um trabalho importante ali, né? Foi muito bem acompanhado. Né? Olha, eu sou muito grato, sabe? Tanto é que o dia que eu saí, que eu recebi o convite do prefeito Gilberto, ele falou, olha, Guilherme, você pode continuar no entretenimento, mas eu preciso de você lá. E o dia que eu tive que chegar para a coordenação e dizer, ó, eu preciso me desligar do departamento de jornalismo, foi um dos dias mais difíceis assim dos últimos anos. Vocês dois já trabalharam em rádio, sabem? Bom, o Paulo ainda está nativo. É muito difícil porque assim, o rádio ele te dá esse contato com o povo. Verdade. Isso apaixona, né? Carinho, tu fica nessa. Sabe? E eu lembro que eu comecei na Princesa e me deram um quadro A Hora do Indignado. Ah, sim, claro. Nossa, sabe? Eu sou apaixonado por gente. Eu cresci no bairro São Romero e a gente cresceu cheio de problema lá. Então você poder ouvir as pessoas, e melhor do que poder ouvir, você poder dar uma resposta para o problema que ela tem, isso é fantástico, sabe? Então, a Hora do Indignado, o Ado chegou onde, ó, você vai pra rua, Guilherme. Você chega aqui de manhã e vá pra rua fazer a Hora do Indignado. Cara, foi um tempo muito precioso, sabe? As pessoas vinham o cara da rádio às vezes, e já vinham atrás, ó, Guilherme, vem cá, porque a gente sabe que se você falar, a coisa vai resolver. Sabe, e assim foi. Aquilo me deu uma vitrine muito grande. Então foi... E trabalhou com o Jorge Luiz, que é uma lenda também ali, o Jorge, né? Olha, ali na Rádio Princesa todos são. São Ademir, Assim ali, ó. como na difusora, eu aprendi... Bom, voltando um pouquinho, eu nunca fui muito fã de futebol, por exemplo. Ah, é? E um dia me escalaram para fazer reportagem pro Bueno. Bueno. Cara, o Bueno é uma escola, sabe? O Bueno é uma escola. Que dia está o Bueno? Foi uma boa pauta. É uma boa pauta mesmo. Tem os Tem que muita fogem, né? história. E aí,
na Rádio Princesa, aprender com o Jorge, aprender com o Márcio, com toda aquela história. O Bucha no entretenimento que é desumano. Cascatão que consegue vender remédio pra gente sã, sabe? Então, essa é boa, né? Cara, é fantástico, sabe? E outra, lá em casa a gente cresceu ouvindo as rádios aqui da cidade. Então eu me identificava muito. Tanto é que, assim, geralmente quando você contrata um locutor de fora, ele tem dificuldade de se adaptar com a cidade, com a programação e tudo mais. Eu não. Eu já sabia toda a programação porque eu cresci ouvindo. Então, cara, é fantástico. E hoje você está em Faxinal dos Guedes, na assessoria da prefeitura. Como é que está na situação do corona, Teto? Olha, graças a Deus agora deu uma diminuída, né? Pessoal, eu acredito que a maior situação é a questão da conscientização. Até o pessoal vai falar, mas Guilherme, você está sem máscara agora, a gente está distante, já aferiu a temperatura, toda aquela coisa toda. Que é muito importante. Mas eu acho que ainda a questão da conscientização é o foco principal, né? É o caminho. Graças a Deus lá tá... Tá tranquilo, Faxinal? Sempre foi, né? Lá, ou não? Eu conheci Faxinal em 2014, efetivamente, e tem um detalhe. Eu só entrei na Rádio Princesa por conta do Ledemir José. Sim, claro. Que inclusive já esteve aqui nessa cadeira. Lenda na cidade também. E eu não conhecia, veja bem, eu não conhecia o Ledemir José. Eu conhecia o Lede da rádio, mas não sabia que ele era meu primo. Olha só! E aí, quando eu voltei de Itajaí pra cá, a primeira pessoa que eu conheci em Faxinal foi o Lede. Olha só, coincidência. Ele abriu as portas para mim da rádio comunitária lá e depois abriu as portas da Rádio Princesa. E ele trabalhou 20 anos ali. Então, inclusive, fica aqui meu agradecimento. A gente é sócio, inclusive, já trabalhou em outras áreas, né? Guilherme, tocando um pouco de ambiente, partindo para o ambiente da prefeitura onde você está, é ruim dizer não? É necessário. Porque assim, você veja bem, amigos, nós estamos falando com um assessor da prefeitura e quantas vezes você tem que dizer não para determinados fatos? Ou talvez, ou vamos fazer e não fazer. Isso às vezes não te corrói. Tu que é uma pessoa que leva as coisas muito a sério, Guilherme. Olha, eu tenho como premissa, além de ser cristão, falar a verdade. Chega um senhor lá, precisando de N fatores, numa situação muito difícil. Para mim, como homem, seria muito simples dizer, viu, a gente vai dar um jeito. Vamos ver. Que é o comum, né? Mas não é o correto. E o funcionalismo público, ele precisa pegar algumas coisas do privado. Sim, muitas coisas. E colocar em prática. Uhum. Por exemplo, quando o prefeito ele me fez um convite, no finalzinho do mês de novembro do ano passado. Ele falou, Guilherme, a gente acompanhou o teu trabalho há muito tempo, a gente gostaria que você viesse trabalhar com a gente. Eu falei, tá, vou dar uma pensada, mas olha, tem um critério. Eu não negocio com a verdade. Fui muito franco. Com ele e com toda a equipe. Sabe que a política tem a não verdade, o comprometimento, né? Mas eu fui muito franco. Eu não negocio com a verdade. Quiser, é assim. É o meu único critério. Eu não quis saber quanto que ia ganhar. Até porque, assim, quando eu entrei lá em 2014 no jornalismo, princípio, quero ser vez e voz para os que não têm e para os que não são. Importante isso. Foi por isso que acredito que deu certo a Hora do Indignado de novo. Foi por isso que eu consegui ser um bom repórter. E acredito que é por isso que eu tenho tentado fazer um bom trabalho na prefeitura. Porque às vezes, Guilherme, você vai entender comigo, meus amigos estão assistindo também, aquele senhorzinho que você fala, às vezes ele não quer talvez muita coisa, mas ele quer chegar no prefeito e dar um abraço, dar um oi, dar atenção. Né? E o fato de você poder levar essa pessoa mesmo, peraí, o senhor vai falar com o prefeito pelo menos um segundinho. Claro. Isso aí já é o caminho. A dificuldade de você chegar até uma pessoa que é o representante da comunidade, muitas vezes dificulta e muito o que a pessoa pensa. Porque a pessoa sai dali, de perto do prefeito, ou querendo alguma coisa, eles não me receberam, eles não me ouviram. Tu sabe que lá na prefeitura, toda quarta-feira, é dia de atendimento. Olha aí. Toda quarta-feira o pessoal vai lá. Nem sempre o prefeito consegue atender. Quarta-feira todo mundo pode ir lá e procurar. Sim, vai lá e... Chapecó, Xerez, todo lugar. Não sabia disso. Não sabia. Acontece às vezes do prefeito não estar ou surgiu um imprevisto. Sim. Mas eu tenho como característica. Guilherme, você está lá para resolver problema. Foi o Pedro, foi o Paulo, foi o João lá. Eu queria falar com o prefeito. O prefeito não está. Posso tentar te ajudar? Porque às vezes ele quer falar realmente com o prefeito, mas é para falar sobre um problema da saúde, um problema na assistência, um problema até mesmo financeiro. Pode acontecer. Então a gente tenta resolver sempre da melhor forma. É difícil dizer não? É difícil. Mas eu prefiro um não verdadeiro
do que uma mentira prolongada e mais dolorosa. É verdade. Sabe? Não tem aquela história de que o câncer ele mata devagarinho. Pois é, às vezes você ficar dizendo sim e a pessoa vai cansando. Então, olha, você dá, a gente já vai tentar resolver. Agora, se não dá, também vamos pensar o porquê que não dá. Porque às vezes o que acontece? Paulo, eu queria que tu resolvesse uma causa pra mim. Não dá. E aí tu vira as costas e não te dá a solução. Não me diz o porquê que não dá. É. Então assim, eu trabalho dessa forma. Às vezes eu penso, poxa, olha meu amigo, não dá, mas não dá por conta disso, disso, disso. Ó, a tua situação é essa. Mas de repente a gente pode tentar fazer isso, que é o que a lei permite. Então, eu tento sempre, se eu tiver que dar um não, o que muitas vezes acontece, mas pelo menos a pessoa ela vai sair de lá assim, não, opa, é não por conta disso, disso e disso. Sabe? E o desgaste emocional e físico nesse momento? Porque a gente teve lá, quando Aspirina, né? Quando eu e o Trini estivemos lá entrevistando você, junto com o prefeito, eu notei a sua cara assim, cara, você descia, voltava, vinha, voltava, corria. Homem, eu disse, meu Deus, deve estar um preparo físico eu acho que porque porque ele corria aqui, entrava, vinha um vereador, eu não sei o que, vinha um outro cara e descia, corria. Gente, mas você tá bem de físico, pelo jeito. É mais preparo psicológico do que físico. Porque imagine o seguinte, lá é o centro. Todos os problemas vêm para lá. É secretário que não consegue resolver, é a população que tem os seus problemas. Eu sempre digo, a pessoa só vai na prefeitura porque ela precisa. Ninguém vai lá para passear. Não vai reclamar, entendeu? Não, a pessoa vai lá porque precisa. Coisa, né? Aí tem a questão dos vereadores, o projeto precisa ser aprovado, você precisa fazer essa interlocução, trabalhar e fazer com que as coisas andem. Além de resolver o problema, as coisas precisam andar. Deu 17 horas, aí todo mundo pensa que um funcionário público, e tu vai defender aqui a classe agora, claro, que dá 17 horas, tu vai embora e vai esquecer do mundo. Pega os eu não consigo ser assim. Inclusive, eu agradeço muito a Deus, a esposa que ele me deu, porque eu chego em casa, ontem, cheguei em casa, era quase 10 horas da noite e fiquei na prefeitura resolvendo problema. Porque hoje de manhã eu sabia que o prefeito ia demorar e as coisas estavam todas em ordem. Sabe? E às vezes, tu separar isso é muito difícil. Sabe? Então, ainda bem que eu tenho muita compreensão da minha esposa, senão eu estava lascado. Senão eu já não estava mais casado, né? Acredito nisso. Mas é muito difícil. Porque, por exemplo, às vezes, chega gente lá que não tem o que comer. Às vezes chega lá gente que não tem o que vestir. Às vezes chega gente que mora numa casinha pequenininha, que não tem as mínimas condições. E, infelizmente, o Brasil como um todo, a gestão pública ela é um pouco mais demorada, mais burocrática. Se eu pudesse resolver ontem o problema, por exemplo, habitacional e faxinal, que é um dos maiores que a gente tem, cara, eu resolvia para já, dava casa para todo mundo. Mas, infelizmente, não é assim. Sabe? E às vezes aí tem aquele que chega já... E eu também entendo. Imagina o seguinte, o cara foi lá, de outras vezes foi dito que ia ser feito, aí não foi feito, aí acaba demorando, ele já chega nervoso. Né? Um dia chegou uma senhora lá Isso que tem só 4 meses, né? Exatamente. São 100 dias de governo. Aí um dia chegou, até foi muito curioso, chegou uma senhora dando tiro pra cima, de nervosa. Por que isso, por que aquilo? E eu ouvi ela assim, sabe... com tanta paciência, que eu nem sei de onde tirei tanta paciência, porque ela xingou da minha mãe para cima e foi muito nervosa. Eu olhei para ela, respirei e falei, pois é, minha senhora, agora vamos resolver o seu problema? Ela parou assim, você não vai brigar comigo? Eu falei, olha, se eu responder a senhora no mesmo tom, não vai resolver. Se eu gritar com a senhora, eu vou deixar a senhora mais nervosa, também não vai resolver. Então vamos sentar aqui com calma e... Sabe? Então, o preparo psicológico ele é muito mais necessário do que o físico, porque o físico tu vai ter que correr igual, né? É isso aí. Mas... Não te cortando, eu vi também o seguinte, fiz uma pesquisa no YouTube, tu tinha uma coluna muito famosa no portal de Faxinal, né? Eu acho... Era até críticas políticas e tal, daí tu parou, hoje tu trabalha na prefeitura e tu tinha uma página também que criticava a política, como é que fica essa situação? Eu acho que foi a coluna mais polêmica que Faxinal já teve. Pronto, falei era o nome. É verdade. Pronto, falei. Pronto, falei. Várias vezes eu vi. O que aconteceu? Nós começamos, na época, com o Portal Faxinal, a transmitir as sessões da Câmara. Sim. Porque Faxinal não tinha esse serviço. É que hoje faz, inclusive hoje tem sessão da Câmara. E aí, aqui em Xaxerê, né?
E aí eu ia pra sessão como jornalista. Tu sabe que lá tu não pode falar nada, tu não tem direito à voz. Não. Sim. Só pode Eu falei, mas filmar. que barbaridade, tio. E aí eu andava nas ruas, sentava, chegava no cabeleireiro, o cara falando, tu viu a sessão de ontem? Que coisa, e piriri, barará. E assim ia, nas rodas de conversa, e o pessoal falando, eu falei, olha, tá aí uma oportunidade de colocar o que o povo quer dizer. Claro. Até que um dia cheguei em casa, os vereadores eles exageraram nos seus pronunciamentos, e eu comecei a escrever, a dar pitaco, literalmente. Olha isso, olha aquilo, e piriri. E Começou a falar. pedi autorização para o Ledemir e publiquei no site. Foi o maior sucesso. Foi mesmo. Fato é que quando você fala de alguém, na política, sempre vai ter quem vai gostar muito e quem não vai gostar nada. Sim. Por exemplo, hoje, quando eu fui convidado para a administração, e isso é importante falar, me permitam, quando eu fui convidado pelo atual prefeito a fazer parte do governo, a primeira coisa que teve muita gente falou, mas tu não pregava imparcialidade? Isso, é. Eu até quis responder, mas eu achei que não era o momento oportuno. Só que é muito importante dividir uma coisa. Uma coluna de opinião, ela nunca vai ser imparcial. Porque o cara, se ele está dando opinião, ele já é parcial na sua opinião. Agora, uma matéria jornalística é diferente. Uma matéria jornalística tem que apresentar os dois lados, tem que fazer o fato como ele é. E eu lá, tanto é que me chamou muito a atenção quando o prefeito me chamou para trabalhar, porque o prefeito foi uma das pessoas que eu mais bati. Prefeito. É verdade. Dá dessa conversa. Se você pegar lá prefeito, secretário, não bater no mau sentido, Exigir algumas Críticas, né? questionar o que estava errado. Certo. Poxa, tinha. E outra, e no detalhe, hoje eu estou lá dentro e consigo ver o porquê estava errado. Às vezes nós tínhamos alguns problemas na saúde, na infra, e eu questionava, porque o povo questionava. E aí quando ele me chamou para trabalhar, ele falou, Guilherme, olha, você fez um bom trabalho, acho que é importante essa questão da articulação, venha trabalhar com a gente. Eu falei, tá, pensei, e uma das coisas que eu me falei, vou ter que parar de escrever. Poderia continuar escrevendo? Poderia. Isso. Não há nada de legal nesse processo todo, mas eu também entendo. Hoje, se eu estivesse escrevendo, aí sim eu seria parcial. Aí sim eu seria parcial. Porque fazer parte do governo, criticar a oposição, é muito fácil. Agora, fazer parte do governo e reconhecer que o governo erra, É muito difícil. então, mas eu ainda assim faço essa autoanálise. E hoje, para mim, é muito mais fácil chegar e dizer, porque hoje o prefeito, a pessoa que eu tenho mais contato, prefeito, nós erramos nisso. Secretário, nós erramos nisso. Ainda bem, né? Então, Admitir e tal, o meu trabalho hoje, ele é muito mais orientativo lá dentro, nessa questão, porque assim, eu não deixei de ser cidadão. Sim. Não deixei de ouvir as pessoas. Pelo contrário, hoje antes eu tinha um contato online com elas. Hoje eu tenho um contato diário e pessoal com elas. Porque ela chega lá, antes dela reclamar para o prefeito, ela vai reclamar para mim. Ela vai dizer, Guilherme, a situação é assim, 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 assim. Antes, o fulano lá do interior reclamava da estrada. Hoje ele vem falar para mim e eu vou lá ver que a estrada realmente não está boa. E o que eu penso, assim, sabe, que foi um fator determinante. Eu falava no início que a gente tem uma missão e que a gente tem que ser vez e voz para os que não têm. Verdade, ajudar, né? Hoje, bem ou mal, com a ajuda dos secretários e de toda a equipe, eu tenho mais efetividade na resolução de problemas. Antes eu só falava e corria o risco de não ser ouvido. É. Hoje chega o Trinity e diz, Guilherme, a rua da minha casa está toda esburacada. Não sei mais o que fazer, tá uma tristeza. É muito mais fácil chegar para mim, Trinity, me passa teu nome, teu telefone, nome da rua, e ir lá conversar com o secretário, olha, eu preciso que você resolva porque a situação é crítica. Então, independente do que as pessoas falem, A ou B, eu me sinto realizado porque hoje eu tenho a condição de ajudar a resolver problemas. Isso é importante. E você falou a verdade, isso é a nova política, você está na humanização, tu viu? Tu viu agora o colônia que está acontecendo? É pessoas igual ele, se preocupado com a humanização, com o próximo, a política está assim, a saúde está assim. Pode ver, nunca eu vi, opinião até tua, nunca vi vereadores tão atuantes como agora, nunca se viu. Vereadores tão atuantes como a gente está vendo agora. E se não, se for atuante, roda, né? E mesma coisa os assessores, se não tiver um bom trabalho lá, né? Olha, eu aprendi algo, porque eu recebi o convite lá no finalzinho de novembro, então dezembro todo eu estudei. Eu fui querer saber o que fazia um assessor de governo, queria saber o que fazia o chefe de gabinete, queria saber o que fazia, e queria saber algo que eu nunca entendi estando lá de fora. Por que algumas coisas realmente demoram tanto? Porque isso me irrita. Quem é que não Burocracia, né? Burocracia irritou todo mundo. Sabe, tem muita coisa que é por conta da burocracia. Fato.
Agora tem muita coisa que é falta de vontade. Verdade. Eu cheguei e falei, olha, se for para mim ser igual a todo mundo, eu não vou. Não vou mesmo. Tenho erros? Tenho. Às vezes tu não tá num bom dia, é verdade. Mas naqueles 30 dias de dezembro ali, comecei a trabalhar no dia 4 de janeiro, algo que eu entrei lá sabendo, poxa, sou servidor, então eu tô aqui para servir. Do maior ao menor, e não é discurso político, do maior ao menor, tô aqui para servir o prefeito, sou secretário dele, mas tô aqui para servir o pessoal dos bairros, do centro. Então, o que eu tenho tentado fazer é isso. E quando a gente tem as nossas reuniões de equipe, algo que eu sempre bato nessa tecla, você tem que estar ali para servir. Da mesma forma que no rádio, quando acende aquela luz vermelha, tu tem que abrir o sorriso no rosto e dizer bom dia porque a vida é bela. Quando chega alguém lá no gabinete, você tem que sorrir para ela e tratar ela da melhor forma possível, porque é aquilo que eu digo, ninguém vai lá para fazer turismo. É verdade. Bom, Bacana, gente. Guilherme, uma entrevista bacana. Bacana. Guilherme, Tome isso por exemplo, né? As suas considerações finais aí pro nosso canal, Guilherme, um papo bacana contigo, é muita gente, eu te conheci, pensei que tu era pessoas que tu era do Paraná, de Curitiba e tal, né? Muita gente não sabia da tua história. Sou nascido em Xerxerê, criado no bairro São Romero ainda por cima. Bacana. É com muito orgulho, diga-se de O passagem. privilégio de estar com você, eu acho que a nova política é isso aí, tu tá de parabéns, ajudar o próximo. E suas considerações finais aí pro nosso canal, meu querido amigo? Olha, quero agradecer pelo espaço, acho que foi muito válido, principalmente poder explicar essa mudança da comunicação Verdade. para a administração. Quero dizer para você, faxinalense, que a gente está lá para servir, é para isso que a gente foi chamado, é para isso que a gente trabalha. Quero agradecer vocês, Paulo, Trinity, por esse espaço. Quero dar os parabéns, falava antes ali, ter acompanhado algumas lives, tem sido Faxinal tá fantástico. sempre escutando a gente aí, Faxinal tá bacana, a nossa audiência de Faxinal. E que vocês continuem. Eu acho que a internet, ela é um espaço amplo, livre, democrático e maravilhoso para se fazer isso, sabe? Você dá espaço para todo mundo, falar o que quer, da forma que quer, Verdade. com vontade, sendo autêntico, sem precisar usar a gravata que a gente tinha que usar na TV. Sem pauta, né? É o nosso podcast isso aí. Então, de parabéns. Eu acho que é muito válido e estamos aí, né? Posso só fazer o merchan? Mas fica à vontade, meu querido. Sábado eu tô na Rádio Princesa a partir das 9h30 da manhã. hein? Continua aí na rádio, hein? Que horas? A partir das 9h30 da manhã e você sabe que quando eu voltei pro sábado, a gente criou o cinquentinha da Princesa. Olha só. Quem é que não precisa de dinheiro hoje, né? Então, Ainda continua o 50, ó, 50 pila é 50 reais. dá pra passar o final de semana, né? Para nós, antes de finalizar, Paulo, lembrando, mandar e-mails, ligar para nós, não criticando nós, mas falando, mas por que o canal Paulo Munarete News, Guilherme, não foi cobrir aquele acidente de morte das crianças? Uma que o nosso canal, né, Paulo, é de entretenimento e entrevista, então o nosso foco não é policial. Concorda? Nosso foco não é policial. Por mais que a gente bote alguns rebotes, o Diário do Iguaçu, o Diário Catarinense, Zero Hora, alguns jornais que a gente bota alguma coisa. Então, para explicar a vocês que o intuito do nosso canal não é policial. Temos o Amaury Pereira, as rádios que cobrem muito bem, a Ronda Policial, está de parabéns, que é daqui, o canal Ideal que cobre esse tipo de coisa. Então, está explicado que o nosso intuito é entrevistas e entretenimento. Tá explicado. Beleza, meu querido Paulo? Beleza, mandando um abraço aí, pessoal da Exclusiva Segurança, Bíblia, Restaurantes, Meganet, Internet, Lítio Informática, Alto Xanxerê, Empório do Pão, Lorenzon Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais, Bortoluzzi, Veja Bem Ótica, Padoca do Mano, Madecom Materiais de Construção, CRV Mecânica Automotiva, Vereador Rogério de Oliveira, Cicobi Credimoc, Center Hotel, Comercial 2M do Brasil, Tintas Credichan, Empréstimos Aposentados, é com a Margarete Bittencourt Neres, na Credichan, Vereador Dentinho, Metalúrgica e Terraplanagem, Dalla Corte, Diversa Moda Íntima e Milho Verdes Vidros. Vamos! Até a próxima, meu querido. Tchau, tchau! Valeu, Faxinal.